A gente segue aqui falando sobre a segunda fase do modernismo, o segundo tempo do modernismo, e agora a gente vai falar sobre os principais autores desse período aqui, os principais poetas, os nomes mais importantes da literatura desse momento aqui. Tem vários autores importantes nesse período na prosa aqui do Brasil, mas vamos falar mais especificamente de três, aqueles que a gente considera os mais importantes desse período aqui. É o Jorge Amado, o Graciliano Ramos e o Drummond. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, suas obras mais importantes, os livros mais conhecidos que eles escreveram. Vamos começar falando primeiro do Jorge Amado. Jorge Amado, um escritor baiano, ele escreveu mais de 30 livros. Ele é um cara que tem uma obra muito vasta, um dos escritores brasileiros mais vendidos e mais traduzidos da nossa história, né? O Jorge Amado escreveu livros muito famosos, como Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste, vários livros que foram depois adaptados para a televisão, para o cinema. Então, Jorge Amado é um cara que tinha uma literatura bastante acessível, muita gente lia a obra do Jorge Amado. O livro que eu escolhi falar dele aqui, um pouquinho mais importante, é o livro Capitães da Areia, de 1937. Capitães da Areia é o nome do livro, publicado em 1937. O livro tem esse nome porque vai falar sobre meninos de rua, meninos que vivem em situação de rua, né? E esses meninos vivem num trapiche, por isso que eles são os capitães da areia. Esse trapiche ele fica no meio da praia. Um trapiche é uma casa abandonada. Então o Jorge Amado vai falar sobre a vida de menores abandonados. Meninos em situação de rua. Ele vai falar sobre pessoas em situação bastante difícil, né? Ele vai falar aí sobre aqueles que são os desfavorecidos. É mais um exemplo daquele romance com compromisso social. Então, o Jorge Amado, ele tem sim na sua obra um grande compromisso social. Um romance bastante engajado, né? Em que as personagens elas são analisadas profundamente, sim. A gente vai conhecer bastante da psicologia dessas personagens, os dramas internos de cada uma delas aí. Bom, o Jorge Amado então vai escrever o Capitães da Areia. Agora, o segundo poeta importante é o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, ele também vai escrever livros de sucesso, livros famosos como São Bernardo, Angústia, mas o livro mais famoso de Graciliano Ramos é um livro chamado Vidas Secas, que foi publicado originalmente em 1938. Então, a gente está falando aqui de um romance que está naquele contexto da ditadura do Getúlio Vargas, da ditadura do Estado Novo. A gente está falando aqui do período do início da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de um período bastante conturbado que vai ser retratado aqui nesse romance. O Vidas Secas vai falar sobre a seca, vai falar sobre a fome, vai falar sobre a miséria, mas, sobretudo, vai falar sobre vidas que são secas, vidas de pessoas muito carentes, vidas de pessoas muito humildes, Vidas Secas, que é um romance de denúncia também, é um romance que vai retratar a dificuldade da vida das pessoas, principalmente do seu protagonista chamado Fabiano e da sua esposa, a Vitória, que vão viver uma trajetória ao longo do romance Vidas Secas, tentando sobreviver durante um ano no período da seca, lá no sertão nordestino.
Então veja que Vidas Secas é um romance denúncia também, um romance de crítica social. E, mais uma vez, um dos temas mais importantes aqui é a exploração, a luta de classes sociais. Você deve estar reparando que esses autores desse período aqui, tanto Jorge Amado quanto o Graciliano Ramos, eles são influenciados pelo socialismo. O socialismo vai aparecer bastante na obra desses poetas, desses autores aqui, porque ambos entraram no Partido Comunista Brasileiro, ambos acabaram se filiando à política, bem como o Carlos Drummond de Andrade também o fez. Se Jorge Amado e Graciliano Ramos são grandes exemplos da prosa, o Drummond é o nosso representante da poesia desse período aqui, uma poesia bastante engajada também, uma poesia de crítica social, uma poesia de luta contra um regime bastante opressor, que era a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas. O Drummond vai fazer essa poesia de protesto também. A poesia do Drummond é uma poesia super profunda, uma poesia super complexa. O Drummond ele tem vários livros importantes, daí vale a pena a gente destacar dois: A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo. Livros em que Drummond vai falar sobre o seu papel no mundo, vai questionar a sua importância e as suas ações, vai questionar eventualmente até o próprio socialismo que Drummond defende ao final da sua vida também. Então veja que a gente está falando aqui de uma literatura bastante engajada, de uma literatura de crítica social. Aparece nesses três poetas: Drummond, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Agora você faz exercícios, bons estudos!